Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, com todos. Amém. Privilégio grande a gente estar aqui reunido junto para aprender da palavra de Deus, aprender mais um pouco, né, de uma vasta, de uma imenso conteúdo que tem aqui na palavra de Deus. Privilégio para nós, viu, irmãos? E o assunto de hoje, né, não diferente dos outros dias, mas como o tema principal lá desse primeiro semestre é o que Deus espera da igreja. E nós vamos discorrer sobre essa pergunta no livro de Romanos. Vou pedir para os irmãos abrirem lá em Romanos. Nós vamos primeiramente orar, pedindo as bênçãos do Senhor. Depois nós vamos iniciar. Todos acharam lá? Romanos 1. Romanos 1. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela grandeza do Teu esplendor. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que é viva. Obrigado pela Tua igreja, Deus, que é um organismo vivo, cuidado, que é zelado pelo Senhor. Obrigado por nós, Deus, Teus servos que aqui nos reunimos para aprender da Tua palavra, para juntos glorificarmos ao Senhor, edificar uns aos outros, amar uns aos outros, ó Pai. Obrigado por mais essa manhã na Tua presença. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que abençoe esses irmãos que estão aqui hoje, prontos a ouvir a Tua palavra, prontos a aprender mais, ó Deus, do que o Senhor nos deixou escrito. Peço que o Senhor me abençoe também, para que eu possa ser um canal, Pai, que eu possa ser usado pelo Senhor nessa manhã, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a ouvir. Quero Te dar graças, quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos cuide, coloque nossos pensamentos somente naquilo que é necessário, Pai. E que estejamos todos aqui, Deus, presentes, com nossos pensamentos e espíritos voltados para a adoração ao Teu santo nome, Pai bendito. Essa é a minha oração, pedindo ao Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Todos abriram lá em Romanos, né, nossa base lá, como os irmãos já introduziram lá, cada um na sua carta. Eu também, em Romanos, eu vou fazer uma introdução da carta, né? E talvez eu não consiga terminar a introdução hoje. Uma introdução tanto quanto extensa, eu acho, né? Devido a eu repassar o estudo lá, deu um pouco mais do tempo que eu tenho aqui. Tá bom? Então eu vou fazer uma introdução na carta, vou contextualizar bastante algo que antecede que foi escrito, algo que antecede, a escritura, né? O momento que o apóstolo Paulo escreveu a carta. Nós vamos precisar desse contexto, né, para a gente aprender mais nos capítulos seguintes, né? De 1 a 16 que nós vamos estudar. Tá bom? Então, convido vocês mais uma vez a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura até
o verso 17. Tá bom? Queria uma leitura participativa dos irmãos, então eu vou ler o primeiro, vou ler um, o irmão lê outro, tá? Vou ler o outro, o irmão lê outro. Então eu vou ler sempre os ímpares, e o irmão ler os pares, tá? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Entre estes se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, ó Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês. Pedindo sempre em minhas orações que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Epa, eu pulei, né? Eu li o 12 também. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Mas não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito bem, então hoje, a gente vai, como eu acabei de falar, nós vamos fazer uma introdução à carta, e eu não vou expor especificamente um texto, né? A gente vai fazer uma introdução de toda a carta aos Romanos, e eu vou citar alguns pontos específicos para a gente entender quem escreveu, quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito, tá bom? Então, esses dados aqui que nós vamos acompanhar, por quê, quando, quem, para quem, é importante para a gente entender, né? Esses dados importantes para a gente entender mais para frente o propósito, para a gente entender o conteúdo dessa robusta carta de Romanos. Que é uma carta bem considerável, né? Muito longa. A carta dos Romanos, ela é considerada a maior, né? de todos o Novo Testamento, ela é considerada a maior. Um tratado teológico doutrinário, né? E de todo o Novo Testamento. Ela é mais do que só uma carta. Mais do que só uma epístola, ela é um tratado. E diferente das outras cartas,
diferente das outras epístolas, né? Vou falar carta, que epístola eu estou ficando travado aqui. Né? Não é para resolver um problema específico da igreja ou de alguma igreja, né? Ele escreve essa carta para fazer uma grande defesa da fé, né, para aqueles irmãos em Roma, certo? Então, Romanos é uma espécie de explicação ou exposição, né? E ao mesmo tempo defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele faz uma exposição e ao mesmo tempo ele defende, né, o Evangelho da graça. É um manifesto, né, para os cristãos. Manifesto cristão que alguém já considerou que Romanos é certamente o maior livro da história da humanidade. Por ser um livro importante, né, para a história da igreja, para para algumas revoluções que houveram, né? É quase impossível a gente exagerar acerca dessa importância desta carta para a igreja, porque ela foi usada como um dos panos de fundo, né? Uma das bases para conversões de grandes teólogos, né? Que revolucionaram o entendimento acerca da palavra de Deus. E o entendimento correto, coerente da palavra de Deus, não aqueles que era distorcido. Então, Romanos foi um pano de fundo, uma base, né? E aí, a primeira ponto para a gente entender. Quem escreveu? Quem escreveu essa carta? É fácil, né? Apóstolo Paulo, exatamente. Apóstolo Paulo escreveu essa carta. Irmãos, se os irmãos quiserem participar, compartilhar aí, você sabe alguma coisa que aconteceu que eu não falar aqui, os irmãos podem participar, tá? Então, dos 4 evangelhos, né, os primeiros quatro livros lá, contidos na Bíblia, eles são anônimos, né? A gente sabe lá que está o nome de Mateus, Marcos, Lucas, João, mas nenhum deles especificamente fala né, ele não se identifica na carta, mas pela escrita, pelo modo com que é escrito, por alguns historiadores, né, sabem que determinado apóstolo escreveu aquela carta, ou algum escritor, né, como Lucas. A gente não encontra assim, por exemplo, Mateus para o irmão tal, ou Lucas enviado para a igreja tal, ou Lucas enviado para fulano tal, João envia para fulano tal, né? Mas as cartas de Paulo, elas são cartas que ele se auto-apresenta. Já perceberam? Já repararam isso? Ele se apresenta como remetente daquelas cartas. Vamos ver em Romanos, capítulo 1, verso 1. Está escrito lá: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, vocês viram aí que ele se apresenta, né, nas cartas dele. E é uma característica dele. Ainda quem escreveu, apóstolo Paulo, ele é o autor humano, né, dessa carta. Porque o autor divino nós sabemos que é o Espírito Santo. Não é verdade? Os irmãos creem assim também? Ele é o autor humano, mas o Espírito Santo é o autor divino. E a gente precisa entender quando a gente fala que, a gente precisa entender quando Paulo escreve essa carta e outras, né? Nós não cremos que na ideia de inspiração que Deus anula a personalidade ou a história ou o conhecimento do escritor. A gente não crê assim.
que Deus dita palavra por palavra, vírgula por vírgula, o que o autor tem que fazer. Não, a gente não crê assim. Ao menos eu não fui ensinado dessa maneira. Né? Nós cremos que o Espírito Santo, ele assistiu e revelou ao apóstolo Paulo aquele conteúdo. Mas quando aquele conteúdo foi revelado e assistido pelo Espírito Santo, ele passa pela personalidade de Paulo, né? Passa pela história de Paulo, que é o escritor, de tal maneira que cada um dos apóstolos, eles têm uma maneira, uma características pessoal de escrever, né? de trazer aquele conteúdo. Pedro tem um estilo, João tem outro estilo, o apóstolo Paulo tem um outro estilo. E Deus deu uma sabedoria diferenciada para o apóstolo Paulo. Diferenciada. Né? E ele, ao escrever essa carta, ele também escreve com uma sabedoria diferenciada. Ele escreve aquela carta com determinada profundidade diferenciada. E hoje nós estamos aqui, prontos, preparados para aprender, né? Desse grande apóstolo de Jesus, dessas grandes verdades que o Espírito Santo revelou a ele. Nós estamos aqui preparados para aprender. E nesse caso, tem 2 pontos que são muito interessantes de estudar sobre o apóstolo Paulo, que é o senso de humildade e o senso de autoridade. O que é o senso de humildade? Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E senso de autoridade, chamado para ser apóstolo. O que eu quero dizer com isso? Alguns privilégios espirituais não dão motivo para a gente ser soberbo. Não dão motivos de soberba alguns privilégios que nós temos. De servir, né? De tocar, dirigir o culto, de pregar, de ensinar, né? De ser um professor de escola dominical, das crianças, ou na mídia, ou ser um missionário, ou ser a pessoa que cuida da administração, das finanças, ser o pastor, né? Esses privilégios de servir ao Senhor não dão motivo de sermos soberbos, né, espiritualmente. E quanto mais a gente recebe de Deus, mais humilde nós devemos ser. Por que nós devemos ser? Porque Jesus, ele foi a própria encarnação da humildade. Como ele veio, como ele viveu, como ele andou, como ele testemunhou. Não é verdade? Por isso que não combina a vida com Deus e soberba, altivez, né? Presunção. Por isso que o apóstolo Paulo coloca a palavra servo antes de apóstolo. Primeiro ele coloca o senso de humildade, ser servo. E depois ele coloca o senso de autoridade, que é de ser um apóstolo, que é o privilégio que ele tinha, que ele teve, né, de ser o apóstolo. E se fosse para comparar, o apóstolo Paulo ele seria o maior dos apóstolos, não é verdade? Assim, em termos de
qual fez mais, ou qual percorreu regiões vastas, imensas, para pregar o Evangelho. Quem influenciou mais a história do cristianismo, né? Que quem deixa na história da humanidade um legado tão grande quanto o dele. Se a gente for colocar dessa forma, o apóstolo Paulo, ele, né, teria motivo de se vangloriar, né? Mas ele não fez assim. Ele fez conforme o mestre falou, ser humilde, né? Tratar com humildade, não ser soberbo. Mas quando o próprio apóstolo Paulo vai falar de si mesmo, né? Nós estamos aqui enchendo a bola do apóstolo Paulo, ele deve estar inflado, né? Não está, né? Mas nós estamos aqui deixando ele, né, como se fosse mais que Jesus, jamais. Mas é igual o Veiga falou. Lá de novo, eu não estou sabendo disso aí. Eu estou sabendo disso aí não. Vocês estão falando isso aí, eu não estou sabendo. Né? Então, eu estou trazendo o apóstolo Paulo como se fosse alguém muito importante. Realmente ele é, abaixo do Senhor Jesus, né? Mas quando ele vai falar de si mesmo, em 1 Coríntios 15, 9, vamos lá abrir. 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: eu sou o menor. Todos acharam 1 Coríntios 15, 9? Fala assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então ele, quando vai falar dele mesmo, é de uma forma humilde, como se não merecesse, né, o apostolado. Irmãos, isso é um dos pontos que Deus espera da igreja. Que a gente tratemos com humildade, reconhecer que é o Criador e não a pessoa. Reconhecer que é Jesus que está usando Paulo, e não Paulo o centro da adoração. E não o pastor o centro da adoração. E não quem está na mídia lá o centro da adoração, ou quem está pregando aqui o centro da adoração. Não que é o pianista, não os músicos, não o regente por falar muito bem, desculpa. Não. É Jesus Cristo, né? Não é para nós, é para Cristo. Não é para mim, né? É pelo Criador, é para que a obra dele permaneça, continue, né? Você fala, eu lembrou de uma conversa que eu vi uma semana, bastante tempo atrás, a gente estava pensando lá no encontro dos homens, ele falando da necessidade desse encontro, né, de fortalecer espiritualmente os homens, e foi uma coisa bastante interessante, né? Então, assim, olha, a gente tem uma certa mania, mas uma certa aparência, né, de quem serve, né, de quem está fazendo um monte de coisa, daquela pessoa ser a mais espiritual da igreja, né? Ou então, até de quem faz, eu estou fazendo, então eu sou espiritual, né? Eu venho para a igreja, eu venho, ligo tudo, eu dirijo, eu toco, eu faço uma coisa, então eu sou espiritual. Isso infla a pessoa achando que ela é espiritual demais. Quando tem espiritualidade demais, vamos dizer assim, entre aspas, está como o apóstolo Paulo se apresenta, né? Aí ele mostra espiritual, quando ele coloca o servo antes do apóstolo, né? Coloca a pessoa de Cristo na frente do trabalho dele. Aí sim você vê que realmente Paulo tinha um nível espiritual elevado. Como eu comentei que ele teve uma sabedoria diferenciada, irmãos. Né? Diferenciadas. Então, só para finalizar essa primeira característica aqui. Então, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Tá? Com toda a sua humildade, toda a sua
a sua autoridade, né, dada por Deus, mas foi ele. Segundo ponto, de onde foi escrita esta carta? Alguns irmãos sabem, poderiam participar? Alguém levantou a mão? Não? Diga. Acho que só antes de você entrar nesse segundo ponto, poderia. Pode. O apóstolo Paulo, ele era tudo que você disse aí já, né? O que ele fala de si, assim, o que ele pensava. Mas acho que vale a gente pensar e considerar como nós podemos também ter uma atitude em relação à palavra do Senhor. E como a gente pode ter uma atitude também na vida, né? Uhum. Se você perceber o apóstolo Paulo, Deus escolheu ele, lá no caminho de Damasco, para a salvação, para a vida eterna. Só que Deus também sabia de todas as qualidades e condições dele circular no mundo, né? Uhum. Ele tinha duas cidadanias. Sim. Ele era tanto romano quanto judeu. Exatamente. Então, pelo fato dele ser romano, cidadão romano, ele tinha acesso ao mundo. Uhum. Ele poderia passar pelas alfândegas, né, Tranquilamente. divisas, sem problema. Ele apresentava o documento dele. Exatamente. Em alguns lugares ele entrou, não sabiam que ele era cidadão romano, bateram nele, prenderam ele. Quando descobriram que era cidadão romano, tiveram que soltar ele. Fora todo o histórico intelectual que ele tinha de estudo. Uhum. Ele estudou no judaísmo, ele estudou nas escolas romanas também. Então ele tinha preparo. E Deus aproveitou todas essas qualidades que ele tinha para ele avançar com o Evangelho. Exatamente. Quando ele fala que ele é menor, é no sentido de que ele entende que ele foi salvo pela graça, ele não merecia aquilo. Uhum. E todo o conhecimento que ele tinha não era necessário para a salvação. Todo o zelo que ele tinha no judaísmo não o salvava. Não é? Uhum. E ele não era soberbo por ele ter essas qualidades. Mas Sim. ele se sentia menor porque ele não andou com Jesus. Uhum. E Pedro andou com Jesus. Né? Tiago andou, João andou. Tiveram o privilégio. E aí ele pensava, poxa vida, eles tiveram o privilégio de andar com Jesus, eu não. A mim foi imposto isso, então eu vou ter que fazer isso, né? Acho que vale uma reflexão pra gente, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho oportunidade de fazer tal coisa. Mas a oportunidade vem quando você está preparado para fazer aquilo. Eu já perdi a oportunidade na minha vida, por quê? Porque eu não estava preparado para fazer aquilo. Sim, Alguém que exatamente. estava preparado foi e fez e avançou e andou. Então acho que a gente tem que mudar também a postura em relação a essas coisas, né? A gente, lógico, quem também vai abençoar no preparo é Deus. Sim. Não é uma conquista só de pessoal, mas sim é uma ação de Deus já. Deus estava preparando o apóstolo Paulo. Muito Deus bom. que condicionou, que fez o pai dele casar com a mãe dele, o grego, o romano com a judia. Ele fala que nasceu fora do tempo, né? O apóstolo Paulo, ele fala que nasceu fora do tempo, né? Por isso não tinha aquele privilégio, né? De ter andado com Jesus. Mas assim ele foi direcionado por Deus para aquela obra. Obrigado, Rafa, pela participação. Acho que sua pergunta, ele estava preso quando ele escreveu. O quê? Você perguntou onde ele estava, né? De onde escreveu? De onde escreveu? É. Acho que foi de uma prisão. Ele estava. De onde ele escreveu? Tá, vamos ver. Ele estava preso. Vamos ver. Mais alguém? Mais alguém? Não, eles não estavam presos, irmãos. Ainda não. Ele estava em uma transição entre viagem, entre sair de uma cidade, uma preparação para algo específico que eu vou comentar, para uma viagem para Judéia. Judéia? Peraí, deixa eu só... Semaria, né? É que tá aqui fácil para mim. Cesareia. Ele estava indo nessa transição de preparação de algo, para levar especificamente para uns irmãos em Cesareia, tá? Eu vou chegar lá, nesse ponto.
Ah, irmão, matou, hein? Ali, ó, tava em Corinto, exatamente. Tá lá na introdução do livro aqui. Tá, vamos lá. Então, não tem especificamente falando que ele estava em algum lugar, tá? Mas a hipótese mais bem acertada é que ele estava na Grécia, em Corinto, tá? Vamos ver lá em Atos 20, verso 2 e 3. Atos 20. Porque essa carta de Romanos, ele escreve antes de ser preso, né? Oi? Atos 20, verso 2 e 3. E aí quando ele está em Roma, né, que ele já está preso, não vou falar não, depois nós vemos. Atos 20, verso 2 e 3 fala assim: Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses, quando estava a ponto de embarcar para a Síria. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso ele decidiu voltar para a Macedônia. Então ele estava ali na Grécia, ficou um período de 3 meses, ali em Corintos, e nesse período ele escreve a carta, tá bom? E eu vou contextualizar bastante para a gente entender mais o que vai acontecer depois. Vou contextualizar aqui o que estava acontecendo. Paulo ele tinha feito 3 viagens. Vocês lembram de alguns estudos que nós trouxemos aqui? O Rafa trouxe, o Nil trouxe alguns outros estudos, né, que falam que Paulo ele já fazia algumas viagens missionárias, e dentre essas viagens ele fez especificamente 3 viagens missionárias. A primeira foi para Galácia, né? Ele plantou igreja em Antioquia, Icônio, Derbe e Listra. Segunda viagem, ele foi para a província da Macedônia, certo? A capital em Tessalônica, ele plantou igrejas lá em Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele passou ali coladinho em Atenas, né? E aí ele chega em Corinto, onde ele ficou 18 meses. E a terceira viagem missionária dele? Ele estava saindo de Éfeso. Desculpa. Ele foi para Éfeso, onde ele ficou 3 anos, né? E agora, nesse período, ele está saindo de Éfeso para levar uma oferta para a igreja da Judéia. Lembra que eu falei que ele estava preparando para levar algo específico para uns irmãos, né? Para aquela igreja lá na Judéia, lá na Cesareia. Tá? Então, agora, uma pergunta. Se os irmãos souberem, por favor, respondam. Por que ele estava indo a Jerusalém levando essa oferta? Os irmãos sabem por que ele estava levando essa oferta? Pode chutar, participa, que se aí estiver errado, você aprende também, que aí nós falamos qual que é o certo. A igreja estava passando necessidade. Passando necessidade, exatamente. A igreja estava passando necessidade. Ele não ia levar dinheiro para quem estava sobrando, né? Obrigado pela ajuda. A igreja estava precisando de ajuda, né? E no período de Cláudio, que foi um dos imperadores de Roma, que antecede Nero, aquele carrasco lá, um dos, né, carrascos, houve uma crise mundial e econômica ali, naquele local, em Roma, né? Na verdade, mundialmente, mas atingiu Roma também como o ponto favorecido. Como é que eu posso falar de Roma?
Exato, o maior império que tinha, aquele ponto que era principal para muitas navegações ou né, boa, como é que eu posso? Obrigado, irmã. Localização para comércio, para muitas outras coisas que favoreciam, né, financeiramente o império. Então era bem localizada. E era a capital, exatamente. A capital. Roma, a capital da Itália lá. Então, Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma. Vamos lá ver em Atos 18, verso 2. Atos 18, verso 2. Quando o imperador Cláudio expulsa os cristãos de Roma. Todos acharam? Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então, o apóstolo Paulo, ele foi ver esses irmãos, né, esses irmãos que tinham chegado de Roma, tinham chegado da Itália, né? E eles sabiam que os irmãos tinham sido expulsos de Roma, né, pelo imperador lá. A crise, eu não me aprofundei para saber, né, por que ele se expulsou, mas se os irmãos quiserem eu trago depois. Então, aqueles judeus, né, aqueles cristãos e judeus que estavam em Roma, eles foram expulsos de Roma, mas eles não foram expulsos e eles, por exemplo, conseguiram vender as propriedades dele, todos os seus bens, né, comércio, encerrar as suas atividades de agricultura. Não. Eles não venderam suas propriedades ou bens, né? Como, por exemplo, o governo, quando precisa de um local, precisa de um terreno e ele quer se apropriar daquele terreno, ele vai lá, fala com o proprietário, compra aquele imóvel, aquele terreno, aquele bem, e aí ele usa para o próprio benefício do governo, né? Ele vai lá e compra, tudo certinho. Aqui não. Eles foram expulsos, né? E esses judeus, eles, foram arrancados do lugar onde eles estavam, né? Tendo que voltar para Judéia. E muitos deles voltaram para a Judéia ou para os seus outros lugares em que tinham famílias ou algum negócio, né? E muitos deles voltaram para a região de Jerusalém, para a Judéia, né? Voltaram como? Com as mãos abanando, sem sustento, sem bens, né? Sem suas propriedades. E aí, o apóstolo Paulo levanta uma oferta para ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade, para aquela igreja a igreja mãe lá em Jerusalém, para ajudar aqueles cristãos, entende? Ou judeus convertidos também, aqueles cristãos. Ele faz esse apanhado de dinheiro, de recurso, com os gentios, né, das outras igrejas lá, Éfeso, Tessalônica, das igrejas de Antioquia, todas aquelas igrejas gentias, faz um apanhado de dinheiro, de recursos, para ajudar esses irmãos que foram expulsos. Mas, Almir, você não falou ainda de onde, não especificou data, nada, só falou que foi em Roma, mas falou perdido de onde ele escreveu essa carta. Vamos lá. Então, entre a sua saída de Éfeso e embarque para Cesareia, nesse intervalo, ele escreve a carta.
que o Dudu acertou ali quando ele falou que foi em Corinto, né, na Grécia. E provavelmente foi por volta do ano 56 até o 58 ali, 57 depois de Cristo, desculpa. E fica claro, né, que essa carta foi escrita antes dele partir para essa viagem, porque em Cesareia ele ficou preso 2 anos e em Roma também ele ficou preso 2 anos. Tá? Agora mais um. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Mais um tópico aqui. Para quem ele escreve essa carta? É fácil essa também, hein? Para os romanos, né? Os irmãos lá da igreja de Roma. Agora, um ponto, né, para a gente se aprofundar mais no conhecimento. Quem fundou aquela igreja em Roma? Alguém se arrisca a dizer? Mais alguém? Exato, ele não tinha ido para Roma, né? Então não foi o apóstolo Paulo. Alguém se arrisca? Participem. Será que foi Pedro? Será que foi João? Talvez foi o casal lá, né? Né? Exato. O irmão chutou bem, hein? Chutou bem. Né? Uma coisa interessante aí, que é em relação às datas, né? Se a gente pensar de maneira lógica, você tem o decreto do Cláudio, expulsando os judeus. Uhum. Então a igreja de Roma, ela era composta por judeus. Sim. Então você pode pensar assim, faria sentido ele escrever a carta depois do decreto, já que todo mundo foi expulso de lá? Então pode ter sido antes mesmo, né? Uhum. Foi esse período que ele estava em viagem até Atenas, e ele foi escrevendo a carta para Roma, e quando ele chegou, ele descobriu que tinha saído o decreto e ele encontrou com o casal lá. Exatamente. A igreja é composta só por judeus, né? Guarda isso que o Rafa falou. É bem importante para a gente entender outra coisa que eu vou falar aqui, tá? Então, nós não sabemos especificamente, mas há hipóteses mais plausíveis, mais certas. Vamos ver lá em Atos 2, 9 e 10. Atos 2, 9 e 10. Por favor, quem achou, leia, por gentileza. Somos partos, médios, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Então, ali foi, né, esse relato foi no dia de Pentecostes, em que havia pessoas de boa parte do mundo, inclusive judeus, que residiam em Roma. Viram a irmã ler ali. Então, é provavelmente que foi judeus que se converteram no dia do Pentecostes e foram para Roma e fundaram a igreja lá. Pode ser Priscila e Áquila, ou pode ser algum irmão, né, que foi até onde que foi o lugar mesmo? Desculpa. Do Pentecostes? Foi em Jerusalém? Jerusalém, né? Obrigado. Então, esses judeus que estavam em Jerusalém, ou Priscila e Áquila, ou outros judeus, né, comuns, pessoas, né, do comércio, que fundaram essa igreja. Então a gente sabe, não tem ao certo, mas foram judeus, tá bom? Que eles estavam em Roma e convertidos para o cristianismo, eles retornaram para Roma e fundaram a igreja. E um fato interessante, né,
para a gente entender, se a igreja ela foi fundada por judeus convertidos que foram expulsos de Roma por Cláudio, né? E o imperador Cláudio reinou entre 41 e 54 depois de Cristo, e a carta foi escrita em 57, um pouquinho mais para frente, né, deles terem sido expulsos. Significa que ou os judeus cristãos, não, na verdade, significa que os judeus cristãos voltaram para Roma, e assim eles retornaram o trabalho lá, ou, né, alguns que ficaram lá retomaram o trabalho. Alguma dessas duas hipóteses, tá bom? Então, sabe o que Deus espera da igreja? É que a gente não deixe a peteca cair. É que se algo que parou, seja retomado. Que a gente comece coisas novas. Isso que Deus espera da igreja, né? Porque a igreja de Deus, ela é viva. A igreja de Deus é um organismo vivo e não é algo aleatório. Os irmãos entendem? E é para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve essa carta, né? E nessa carta ele diz muitas coisas interessantes de se estudar, que nós vamos ver ao longo desse semestre, né? Uma das coisas muito interessantes está lá, ó, que ele fala, no verso 11, do capítulo 1, fala: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecer-vos, né? Paulo, ele nunca esteve em Roma. Ele nasceu lá, mas ele nunca esteve lá quando mais velho, né? Ele só tinha cidadania de romano, né? E Roma é a capital do império, né? 1 milhão de habitantes, a cidade eterna, né? Os holofotes estavam virados para Roma, né? Que era a capital do império. Cidade das oportunidades, sempre o centro de administração, o centro da ADM lá do Império Romano, né? Estava lá em Roma. Roma começou como um reino, se tornou uma república, depois um império, né? Algo grande. Mas, simultaneamente, ela era considerada como o esgoto, né? O esgoto do mundo, centro da decadência, depravação, imoralidade. Tudo que você imaginar que não era bom, simultaneamente era comparado com Roma. Todos falaram, a glória de Roma, né? Mas também ele era comparado com algo muito ruim que fedia, né? Igual o pecado. No verso 11, Paulo fala assim, anseio vê-los, né? Quando ele fala que anseia vê-los, parece que o verso 13 explica mais um pouco, mas parece que ele fazia de diversas formas e maneiras para tentar visitar aqueles irmãos. Vamos ver o verso 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Então, ele fazia um esforço para ir, né, planejava alguma maneira de ele chegar até Roma,
mas ele era impedido. Parece que ele tentou muitas vezes e deu errado. Né? Vamos ver lá agora no capítulo 15 de Romanos, para a gente entender melhor isso que eu estou falando. Capítulo 15 de Romanos. Tá? Ele vai explicar o porquê. Bom, capítulo 15, o verso do 20 até o 24. Todos acharam? Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre a alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar nele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus, fala assim: Paulo, eu quero que você faça isso primeiro. Aqui primeiro, esse é o meu propósito, que eu quero te usar. Né? Levar o Evangelho para as pessoas que não tinham ouvido falar das maravilhas de Jesus Cristo. Para crerem para a vida eterna, né? Para a salvação. Tanto do judeu, quanto do grego, do gentio. E continuando lá, 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Eu espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Então, ele já não via um campo missionário onde ele estava, né? Na região onde ele estava. Toda aquela região, né? Macedônia, Antioquia, Cesareia, né? Ali no Mediterrâneo. Deixa eu ver. Ali na Macedônia também tinha sido levado a palavra, né? Tinha chegado o Evangelho, tanto por pessoas comuns, quanto por ele mesmo, fundando igrejas, né? E ele não via mais campo ali. Por isso que ele falava: acho que agora o tempo é agora. O Senhor está me direcionando para isso. Tá? E ele queria daquela igreja, né, um apoio. Ele queria um suporte. Né? Queria um sustento daqueles irmãos para ir até a Espanha. Um missionário, ele não sai avulso, né, da sua casa sem um apoio, né, sem ter uma igreja que está o auxiliando, né, o sustentando naquela missão que ele tem. Né? Não sai avulso, ele vai trabalhar para a obra, mas sem alguém que o instrua, que deu suporte. Os irmãos entendem? Então ele estava pedindo ajuda para aqueles irmãos para ele seguir com a obra de Deus. Paulo, quando ele foi, Paulo ele já foi sustentado pelas igrejas da Antioquia. E de certa forma também foi sustentado pelas igrejas da Macedônia, quando ele estava na Acaia. A igreja de Éfeso também foi estratégia, né? Foram fundadas mais 3 igrejas ali na província. Ele quer que a igreja de Roma seja um suporte para ele. Ele esperava que aqueles irmãos servissem de suporte para o sustento, para ele poder seguir com o propósito que ele tinha. E para nós, essa é uma das coisas que Deus espera da igreja. Que nós sirvamos de suporte para um missionário. Para que nós sirvamos de suporte
para os irmãos aqui dessa igreja local, para que possamos suportar uns aos outros, dar base, ajudar se for necessário, orar uns pelos outros. Para a gente se restabelecer, né, juntos, crescer juntos, né? E Paulo estava em Jerusalém para levar a oferta que ele recolheu para aqueles irmãos, né? E detalhe, era uma oferta generosa, não era um trocadinho assim de mandar milão só o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, né? Não, a oferta era tão generosa, tão expressiva, que o próprio imperador de Cesareia cresceu o olho. Vê se não era um recurso robusto, né? Para o imperador. Imperador, esse pessoal que governa, esse pessoal gosta de trabalhar com dinheiro, né? Para eles, né? Gosta. Irmãos, eu não vou conseguir terminar. Tem bastante coisa, ainda falta finalizar para quem escreveu a carta e ainda falar qual o propósito da carta. Tá? Então, depois eu vou continuar. Agora me perdi aqui. Continuar depois na introdução e aí eu já entro para o conteúdo para a gente entender, tá? Esse toque foi que eu tenho 5 minutos ou já acabou? Falta 5 ainda? Paulo, quando ele vai levar as ofertas para aqueles irmãos em Jerusalém, ele não vai sozinho, né? Ele nomeia alguns irmãos ou uma comissão para levar o dinheiro, né? Pensando na sua reputação, na sua honestidade, transparência, né? Senão pensando nisso, ele nomeia alguns irmãos para levar aquele recurso. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele é preso. Vamos ver lá em Atos 23. Quando ele chega em Jerusalém, ele já é preso. Atos 23, no verso 10 e 11. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. No dia seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então ele estava preso, o Senhor fala com ele: Paulo, você está preso, mas assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, eu tenho esse propósito para você lá em Roma também. Né? Então Paulo, ele imaginou chegar em Roma tranquilo, né? Liberto, vou aqui falar suave, né? Ser recebido pelos irmãos da igreja lá, passar um tempo com aqueles irmãos da igreja de Roma e depois partir lá para a Espanha. Mas, quando chega em Roma, ele já é preso. E aí o Senhor fortalece ele com aquelas palavras, né? E tem um texto que eu acho que é em Eclesiastes que fala: o homem faz os planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se alguém souber a referência aí, por favor. Provérbios, né? Nem Eclesiastes. Obrigado, irmã. O homem faz planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, os irmãos já se pararam para perguntar por que ele chega
preso? Ele chega e é preso? Só para a gente encerrar aqui, vamos ver lá em Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Por que que ele chega lá e é preso? Ele chega preso. Filipenses 1:12, para a gente encerrar. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Com o resultado, tornou evidente toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, era com o propósito de Deus que ele chegasse preso. Porque se ele chega lá solto e prega naturalmente, né, nas sinagogas, nos lugares, nos templos, né, possivelmente as pregações seriam esquecidas. Ou ele seria silenciado, ou ele não atingiria o público que deveria ser atingido. Ele chega lá preso, e os irmãos podem notar aqui que fala que, isso aconteceu para o progresso, né, e tornou evidente a guarda do palácio, né? A guarda pretoriana, que eram os soldados, 16 mil soldados, e ele, sendo preso, isso tornou-se notório. Ele conseguiu ter acesso à elite de Roma, né? Deus permite que ele seja levado, e assim ele consegue alcançar os membros do palácio de Nero, né? A elite, ele consegue influenciar. É com esse propósito que Deus ele usa Paulo preso, né? E aí então, vou encerrar agora. Como ele é preso, ele não pode visitar as igrejas. E aí ele passa a fazer o que então? Escrever as cartas. Aí ele passa a escrever as cartas. Escrever as cartas para as igrejas, né? Se ele fosse pregar, seria só uma pregação que poderia ser esquecida, né? Ou não seria notificada, né? Escrita. Como? Registrada, obrigado. Não poderia ser registrada. Ou ele seria silenciado. Mas as cartas, elas falam com a gente até hoje. Olha o propósito de Deus para a igreja. Desculpa, para a vida daquele irmão. É que ele fosse preso, para ele registrar todo aquele conteúdo que ele sabe, que ele aprendeu, que ele vivenciou, para conversar com aquelas igrejas. Entende? Deus não deixou que ele fizesse algo que acabaria com o tempo, mas para fazer algo que o tempo não poderia apagar aquele registro. Certo, irmãos? E aí ele coloca 5 propósitos. Ele coloca 5 propósitos para quando ele escreve aquela carta, tá? Ele tem 5 propósitos para isso. E aí nós vamos entrar em qual o propósito da carta no mês que vem, tá? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de servir ao Senhor, o privilégio que o Senhor dá para essa igreja, Deus, estar junto ao Senhor, estar adorando a Ti, servindo ao Senhor, ó Pai. Nos usa, Pai, para ser servos melhores a cada dia, nos usa, Deus, para fazer aquilo que Te agrada, Deus, aquilo que o Senhor espera que nós tenhamos atitude e fazer. Obrigado pelo tempo que nós tivemos de adoração, de estudo da Tua palavra, que os irmãos possam ter saído daqui edificados, ó Pai, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós Te agradecemos e pedimos a Ti, Pai bendito. Em nome de Jesus, amém.